O nosso próximo palestrante é o Dr. Jorge Halak. Ele é professor livre docente pelo Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP, e ele é membro do corpo clínico e orientador da pós-graduação da Divisão de Clínica Urológica do Departamento de Cirurgia do HC, FMUSP também. Ele tem mais aí um currículo aí espetacular, e aí eu espero que a gente possa aprender bastante hoje à noite. Passo a palavra para ele agora. Vocês estão bons? Estão vendo a minha tela ou não? Compartilhou a tela ou não, pessoal? Não. Sim, professor. Estão vendo a tela, pessoal? Sim, professor. Tá. Deixa eu só compartilhar aqui. Agora, boa noite a todos. Boa noite. Posso começar? Pode, fica à vontade. Estão me ouvindo, né? Estamos. Tá. Então, boa noite a todos. É um prazer falar com vocês. Eu tenho muita alegria de saber que as ligas de endurologia do Brasil estão começando a aparecer. E a ideia minha com o Thiago justamente foi a gente conseguir fazer a endurologia ser conhecida nos alunos de medicina. E parece que está indo super bem. Então, eu felicito a todos vocês que estão aí no Amapá e na região amazônica. Eu vi que tem também o Renan Amorim, que trabalha lá que faz medicina no Acre, também está participando. É uma família que eu tenho muito carinho lá de Rondônia. Então, para vocês todos aí, minha boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre andrologia. Aqui está um pouco do meu currículo. Depois, quem quiser tirar uma dúvida comigo, é um prazer. Eu não tenho nenhum conflito de interesse aqui, tá? Então, o que é andrologia? Andrologia, ela vem do grego homem e estudo. Então, é o estudo do homem. É a especialidade médica, que em muitos países não é especialidade, inclusive no Brasil não é. Ela é um ramo, geralmente, da urologia, e também é praticada por ginecologistas e por endocrinologistas, né, ao redor do mundo. E na Alemanha ela vem da dermatologia. Mas então é uma ciência médica que se dedica ao estudo do diagnóstico e prognóstico da saúde masculina, particularmente à saúde sexual e ao sistema reprodutivo. Mas o mais importante que a gente está querendo estudar, imprimir um ritmo diferente, que nós queremos fazer essa segunda parte da frase mais real, que é as questões conexas, anatômicas, biológicas, psíquicas, urológicas e outras. Então, essas conexas, elas podem ser intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo. Nós vamos conversar disso com calma agora. Então, ela é confundida com a urologia, como se fosse um subconjunto dessa, como se fossem idênticas. Com efeito, a andrologia é reconhecida como disciplina autônoma. Então, em vários países, é uma área própria da medicina. Então, assim, o que a gente quer, na verdade, é formar pessoas que pensem em saúde do homem. Então, é muito mais comum ter o urologista do que o andrologista no mundo todo. O andrologista, ele faz as relações com nível anatômico, fisiológico, neurológico e funcional, e também com questões ecológicas ambientais, ecologia do meio urbano, ecologia também do meio ambiente, ecologia como que os agrotóxicos e pesticidas influenciam a saúde do homem. Vocês vão ver bastante coisa aqui. Então, a ideia nossa é promover uma visão estática da doença, ou seja, a doença ela não é uma coisa que acontece por si só. A doença ela é uma coisa dinâmica, que precisa de vários sistemas biológicos e das suas inter-relações para que você tenha uma doença estabelecida. Então, a ideia toda é você fazer a correlação desses sistemas biológicos no entendimento do mecanismo de doença. E, na verdade, a ONU estabeleceu metas para 2030, são 17 metas do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, e a parte da saúde é a meta número 3. Então, isso aqui exige uma série de intervenções nos próximos anos, desde saúde da criança, adolescente, até com oncologia, com laboratório de andrologia,
com a parte de saúde do homem, com a parte de saúde da mulher, com as cirurgias envolvidas a isso, que vai desde disfunção erétil, infertilidade, hipogonadismo, a correlação isso com diabetes, hipertensão e tudo mais, como isso tudo vai se juntar nesse centro que é a saúde do homem. Então, o que a gente quer, na verdade, é mudar o eixo central e ensinar e pensar a saúde do homem. Não só o homem como doença, que hoje o homem praticamente só procura médico numa situação de doença mais avançada. Mas a gente quer pensar a saúde do homem do ponto de vista de prevenção e diagnóstico precoce e de você conseguir, décadas antes de se manifestar alguma doença, que aquele indivíduo saiba que ele pode mudar o destino genético dele. Então, o que a gente quer, na verdade, é um modelo de saúde testado e validado com foco no entendimento da interação entre diversos fatores biológicos, intrínsecos e extrínsecos, no indivíduo e sua correlação com mecanismos de doença e de seu desenvolvimento. Ou seja, isso aqui parece que é uma frase simples, mas ela é muito, aqui são décadas de atuação médica e de inovação tecnológica para você fazer com que isso aqui seja colocado na prática. Porque hoje tudo é muito estático, né? Ele tem uma gastrite, ele trata a gastrite, mas não vê o contexto, qual a alimentação dele, quais remédios ele toma, se usa droga, se bebe muito álcool. Então, a gastrite, ela está nesse ambiente todo. Estou falando só de parte reprodutiva. Ou o indivíduo tem uma diabetes, mas ele é um diabético que tem um componente hereditário genético, o avô já era diabético, o pai já era diabético, ou ele, pela primeira vez, a família se tornou diabético devido a maus hábitos, estilo de vida, alimento ultraprocessado, sedentarismo, não faz ginástica, bebeu muito, come demasiado, alimentos não saudáveis, e por aí vai, né? Então, a ideia toda, infelizmente, nós estamos vendo agora com o coronavírus, que o que acontece no mundo é que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Então, você vê, cada um enxerga o coronavírus no limite do seu conhecimento. Isso não é só para a população, isso vale para os médicos também, para os cientistas, para os políticos, então nem se fala, aí para eles não vale o que eles querem, né? Então, por isso que o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Isso é uma frase muito interessante, porque nós estamos vivenciando um momento onde cada um enxerga o universo de acordo com o que ele tem de entendimento. E é complicado você mudar, é cultural, ou é proposital, no caso de vários governos do planeta, que nós estamos observando claramente isso, a questão política interferindo na ciência, a questão política destruindo a ciência, né, e fazendo com que as pessoas morram tanto quanto com o vírus, né? Então, o que a gente quer, na verdade, é que a infertilidade e o hipogonadismo não são as coisas principais. Você tem que ver o que está por baixo, escondido no iceberg. Então, a gente tem que fazer outros recursos diagnósticos de entendimento para conseguir entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então eu quero mostrar para vocês o laboratório de andrologia, da Androscience, né, está à disposição de todos vocês que quiserem estagiar aqui nas férias ou fazer pesquisa com a gente, como alunos. Nossa ideia é trazer as pessoas para conhecer esse mundo onde a gente faz uma medicina translacional, ou seja, você consegue fazer correlações científicas e buscar respostas para questões práticas do dia a dia. Quando eu falo buscar respostas, não é que nem agora, o pessoal quer tudo em 2, 3 meses. As pesquisas que nós fazemos na linha de álcool, drogas, anabolizantes, esteroides, poluição atmosférica, hábito, estilo de vida, medicamentos, interferência na saúde do homem, elas levam de 5 a 20 anos para sair cada resultado. Então, uma pesquisa, para você ter uma conclusão, é muito demorado. Para você colocar um tijolo naquela casinha, são anos de trabalho, mas vocês podem participar com um tijolinho daquela parede, que vai ser um artigo publicado ou apresentação em congresso, e vão, mais importante do que isso, vão começar a entender o mecanismo de como isso funciona. Então, eu vou voltar para 3,6 bilhões de anos atrás, para que vocês entendam como é que a gente pensa o mecanismo de doença. Então, naquela época, lembrando que o boom inicial do universo foi há 15 bilhões de anos. Então, vocês podem ver que a primeira forma de vida, pelo menos no nosso entendimento, foi há 3,6 bilhões de anos. Então, teve 12 bilhões de anos que o universo ficou em expansão até ter uma forma de vida, são as protocélulas. E essas protocélulas, para elas conseguirem ter energia e se reproduzir,
na verdade, tem que ter um mecanismo de oxidação, redução. Então, já existia um entendimento da bioenergética. Então, o que acontecia? Que essa energia livre, ela serviu como intermediário na origem da vida e no mecanismo de evolução das espécies. Então, olha que interessante, já isso quase 4 bilhões de anos atrás, já tinha que ter um doador e um receptor de elétrons. Ou, e no caso, poderia ser o oxigênio como a energia, como fonte de agente oxidante, ou o óxido de nitrogênio, ou os nitratos e nitritos, ou o hidrogênio, se fosse anaeróbico, e a bomba de íon sódio, que já era um motor de ATP, tá certo? Já começou a existir. Olha que interessante isso. Então, desde o começo, já deveria, por exemplo, ter tido, vamos dizer que há 1 bilhão de anos antes, tentou ter vida e não conseguiu. Talvez esse mecanismo não tivesse aperfeiçoado. Talvez demorou aí bilhões de anos para começar a ter esse mecanismo, que é o que perdura até hoje. Então, o que é uma célula? Vocês estão alunos, estão muito mais próximos do que de mim. Então, a célula, ela ela é parte do reino biológico, né, que tem seres pluricelulares, né, eucariontes heterotróficos, que não faz fotossíntese, precisa de outra fonte de energia, e que tem capacidade de responder ao ambiente. Então, olha que interessante, a definição de célula feita pelo Carl von Linné. Então, essa questão de responder ao meio ambiente, até hoje é mal estudada, até hoje é mal interpretada. Então, como que uma pessoa que mora em São Paulo com essa poluição é diferente de quem mora aí na floresta amazônica, que não tem essa poluição que tem hoje, aqui em São Paulo. Como é que será que é a questão de sistema biótico, metabólico dele? Como é que o fígado dele metaboliza toxinas em relação a quem mora aqui e respira 0,7 cigarros por hora quando está no trânsito, aqui em São Paulo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem uma questão a mais do que só no cursinho, que é o genótipo, o meio ambiente, fenótipo, o desenvolvimento. Isso é cursinho. Hoje a gente sabe que para aquele genótipo chegar a ter um fenótipo compatível, o indivíduo tem que ter um input ambiental numa fase muito precoce, desenvolvimento intraembrionário. E o meio ambiente ele tem que ser de novo, depois que ele já for um indivíduo constituído, tem que ser de novo favorável. Então ele tem que ter não só o meio ambiente junto aqui atuando para o fenótipo, mas tem que ter o meio ambiente, uma fase precoce, para aquele genótipo se manifestar. Pode inibir o genótipo intrauterino. E aqui esse fenótipo que nasceu, pariu, está vivo, ele pode ser incompatível, por exemplo, com o ambiente que tem agrotóxico, pesticida, produtos químicos em excesso, então ele vai ter uma má vida metabólica e vai evoluir com questões infertilidade, depois câncer e por aí vai. Então, hoje a questão toda de compatibilidade, ela é mais complexa, né? E para estudar isso não é fácil. Então, o que aconteceu? O mundo inteiro está reparando, porque a infertilidade é um marcador biológico. Então, o que a gente quer, o indivíduo consegue se reproduzir, é um marcador de saúde. Se ele não consegue se reproduzir, é um marcador de saúde, então, de doença, né? Então, nas últimas 4 décadas, o que houve um declínio dos espermatozoides no número total, e declínio significativo nos 4 continentes, da questão de 60%. Então, a conclusão desse estudo de meta-análise, que levou 43 mil homens, em 85 estudos, em 40 anos, mostrou claramente que está tendo uma curva descendente muito rápida da quantidade da fertilidade masculina. Então, isso mostra que o mundo inteiro está atrapalhando um evento evolucionário da espécie. Então, esse slide aqui eu montei porque essas mudanças não podem ser genéticas, né? Então, não dá para você explicar tudo isso em 40 anos sendo genético. Ele tem um componente epigenético, ou seja, durante a vida do indivíduo. Mas, mais importante do que isso, ele tem um componente ambiental muito forte. Nutrição, estilo de vida, agrotóxicos e esses
defensivos agrícolas, é um nome mais politicamente correto, né? A questão do saneamento básico no Brasil, a população brasileira, mais da metade não tem saneamento básico. Então, como é que está em relação, esses indivíduos muitas vezes bebem água próximo da onde tem o esgoto. Então, esse ambiente social também gera toxinas. Lembrando que essa água aqui, ela tem anticoncepcional. A mulher usa anticoncepcional, ela urina, isso não é filtrado. Mesmo em águas que são filtradas nesse sistema de filtração, não tira droga, não tira cocaína, não tira antidepressivo, não tira anticoncepcional, não tira medicamentos. Então, essa água é filtrada, pode tirar as bactérias, ela tira uma série de elementos da água, porém, os produtos químicos que estão lá, eles voltam na torneira. E ninguém fala disso, imagina, nem tem saneamento básico, como é que eu vou falar disso ainda? Então, nós estamos 5 degraus para baixo ainda. Mas as questões nutricionais ganham muita importância, porque ninguém consegue mais alimentar 7 bilhões e meio de pessoas na base do alimento orgânico. Não dá, é ilusório, é só piorar. Mas também a resposta não é alimento empacotado, fast food, como está acontecendo. Então, você vê os Estados Unidos da América, os Estados Unidos, por exemplo, essa geração é a primeira vez na história que os filhos vão morrer mais jovens que os pais, com 18% do PIB norte-americano colocado em saúde. Vocês imaginam? Isso, claramente, quem conhece americano sabe que a questão da obesidade lá é uma coisa impressionante. Não só a obesidade, como uma série de coisas. Né? Tá? Então, aqui, quem vocês estão na região amazônica, não tem inveja de São Paulo, aqui é uma sauna ambulante, a gente respira esse ar o tempo todo, a gente respira ar aqui embaixo, a gente não respira o ar aqui em cima, não tem um canudinho para você respirar aqui. Então, o que acontece é que essas substâncias químicas na atmosfera não tem como não ter uma influência sobre a saúde do homem. Nós temos que estudar isso aqui. Então, é o que eu falei naquele slide lá, tem indivíduos que estão metabolicamente mais preparados, as enzimas de biotransformação hepática deles são mais preparadas para ele viver nesse ambiente, e outros não. É Darwin atuando. Entenderam? Então, a questão toda é como que você vai transformar esse conhecimento no dia a dia de você atender seu paciente. É muito difícil isso. Então, a proposta nossa não é só entender, dar o remedinho e resolver. A proposta nossa é a gente conseguir identificar marcadores bioquímicos ou metabólicos que você consiga fazer aquele indivíduo entender por que ele, por exemplo, transforma a testosterona em estrógeno mais que o outro. Por que ele tem testosterona alta e a livre é baixa? Ou porque uma série de alterações aí que em outros indivíduos não está compatível. Só para vocês entenderem como isso muda de país para país, nos Estados Unidos agora eles estão óleo e gás, injetando água e gás por esses tubos aqui, até, acho que são 2 quilômetros embaixo da terra. Então, essa água com gás, ela faz o óleo ser retirado, e o gás. Então, isso salvou a economia americana da crise de 2008. Só que é o seguinte, essa água que volta para a superfície, com produtos químicos, ela vai ficando armazenada nesses lagos aqui. Porque esses lagos vazam e esses produtos tóxicos vêm para o lençol freático. Então, tudo isso, esse impacto disso não foi nem começado a estudar ainda. Então, a gente não conseguiu nem entender a poluição atmosférica, muito menos a poluição aquática, muito menos agrotóxico. Já tem uma outra frente de batalha que nem foi estudada, ou seja, a velocidade com que a humanidade consegue introduzir fatores de confusão nova por motivos aqui necessários. A energia é fundamental para a economia, mas a saúde ela sempre vai estar aquém da questão econômica e por aí vai. Então, por exemplo, São Paulo, nós fizemos um estudo que mostrou que na cidade de São Paulo nascem 1.200 meninos a menos por ano. Então, não é que nasce mais fêmea, mais menina, menos menino. Mesma coisa nos ratos. Nós vimos que os ratos em São Paulo nascem muito menos macho que mulher, onde o ar é não filtrado. Cai a razão sexual, claramente aqui. E na biópsia do testículo do ratinho, nós vimos que existe menos
espermátide, espermatozoide total e espermátide alongada. Ou seja, esse azul é espermátide no final da espermiogênese. Aqui cai. Então, claramente, a poluição atmosférica nos ratos, que tem um testículo muito mais resistente que o humano, pra vocês terem uma ideia, para a gente ter a capacidade reprodutiva do rato, cada testículo nosso teria que pesar 5 quilos. Não pesa isso. Tem 20 ml, tá certo? Não tem 5 litros. Então, a questão toda é que o rato, com essa capacidade reprodutiva enorme, está sendo afetado, imagina a gente. Então, a gente fez um trabalho muitos anos atrás, também mostrando que essa poluição atmosférica da queima de cana libera na atmosfera um negócio chamado benzopireno e também caiu a razão sexual. Isso é poderoso. Aí nós vamos ver o Brasil inteiro. A região mais preservada é a região que vocês estão hoje, é a região amazônica. Em termos de onde a proporção homem-mulher ainda é relativamente preservada. Aqui a região de Manaus é um pouco menos, né? Esse 51-41 é porque foi feito em Manaus. Mas vocês podem ver que São Paulo é bem pior, e seguido pela região sul. Então, é bem compatível com o IDH e também a industrialização do país. Nós também vimos que os pacientes pré-vasectomia, ou seja, férteis, estão perdendo capacidade reprodutiva em São Paulo. E também vimos que existe uma morfologia, que é o formato do espermatozoide, que caiu, particularmente associado, isso aqui, com o dióxido de sulfúrico. Então, isso tudo é o que a gente chama novo na medicina, não é novo, já tem mais de 10 anos, mas no Brasil é um termo novo. Ninguém avalia desregulador endócrino, que são chamados xenoestrógenos, que são substâncias que o metabólico é não tóxico, mas ele reage no corpo e vai fazer uma toxicidade em curto e longo prazo, tem implicação no corpo todo, particularmente nos órgãos de depósito também, cérebro, testículo, trato intestinal, gordura, linfonodos e por aí vai, né? Então, esses desreguladores endócrinos, que é uma coisa que a gente vai ter que estudar no futuro, bloqueiam uma série de caminhos hormonais. Por exemplo, a célula precursora de testosterona, os fitalatos que estão presentes nos plásticos derivados de petróleo, eles bloqueiam a produção de testosterona. Então, diminui a biodisponibilidade. Aí você tem aqui os defensivos agrícolas, antigos agrotóxicos, que é politicamente incorreto falar, mas é politicamente incorreto não fazer pesquisa onde isso é aplicado de maneira maciça, que vai para o rio, então é complicado. Pega peixe, pega jacaré, pega pássaro, pega as plantas que depois são irrigadas com aquela água e não para mais. Então, aqui você inibe a bioconversão da enzima aromatase e você diminui, por exemplo, o estradiol, ou muitas vezes, como aumentou muito para cá, ele acaba aumentando indiretamente. Ou seja, vocês têm uma série de alterações que vão alterar como que as proteínas sintetizam hormônios e como que esses hormônios vão conseguir ligar nos receptores celulares. Eles podem bloquear as células-alvo, que é o caso aqui embaixo, que são os agonistas de receptor de andrógeno, tá? E a ação hormonal ela fica bloqueada ou por inativação do próprio hormônio, ou porque ele não consegue se ligar no receptor na célula. Então, você vai ter uma série de alterações que muitas vezes você não consegue entender no contexto daquele paciente ou no contexto dos exames simples que você pode pedir de laboratório. Lembrando que o sangue, você mensura coisas básicas. E você não consegue ter um entendimento de todo esse metabolismo, você vai ver os reflexos na fertilidade, infertilidade, na hipogonadismo, na falta de capacidade de às vezes, nem de produzir hormônio, mas de ter a resposta hormonal adequada. Ele tem hormônio, mas não tem resposta hormonal. Então, o pessoal fica dando um monte de hormônio para aquele indivíduo, mas ele está bloqueando a ação dele na célula. Então, você tem que fazer outra volta, outro caminho metabólico para começar aquele hormônio a fazer ação. Tá? Então, é complicado. Então, vocês vejam aqui, tudo que tem de emissão, de poluição, de gás, de metais, e que vejam que os hormônios naturais, o estradiol, é quase igual ao disruptor endócrino. Só tem aqui
uma molécula de OH menos. Então, isso aqui liga na célula. Liga e vai ter alterações metabólicas importantíssimas. Tá? Aqui tem uma série de situações, por exemplo, disruptor endócrino também forma alterações no DNA das células, né? Mutações, estresse oxidativo, que a gente fala muito disso, por aí vai, né? Os metais pesados, todos da atmosfera, as dioxinas, os bifenóis policlorados, que está tudo presente nos plásticos, os solventes, tinta, solvente, né? Os clorofenóis, que tem praticamente tudo. Então, e aí é complicado, mas agora, por exemplo, né, agora mudando de assunto, mas também um disruptor endócrino, vocês vejam, eu fiz um trabalho esse ano, está aqui, e outro trabalho brasileiro que eu referi, que analisou 105 substâncias tóxicas identificadas em suplemento proteico, esses que você compra para fazer academia, de vários países, vendido no Brasil, feito no Brasil isso. Então, vocês imaginem que suplementos alimentares que vêm de um monte de países, né? Você não sabe como é que é feito naquele país, o pessoal quer vender. Então, eles embutem 30% da fórmula em vários países, 30% da fórmula, basicamente, são os hormônios. Eles não falam, você lê lá, parece que é tudo perfeito. Aí você toma um, você fica fortinho, perde gordura, o outro não. Com a mesma fórmula. Por quê? Porque tem embutido uma série de substâncias tóxicas. É isso que a gente tem que começar a entender. Ah, doutor, eu tomo um suplemento alimentar, tal. Aonde é a fonte? Qual que é a fonte? Então, o que foi encontrado nesse estudo? Anabolizante esteroide, proandrogênicos, semiestrógenos, estrógenos, antiestrógenos, medicamento antihipertensivo, beta-bloqueador, diurético, o cara perde peso, tá achando que tá beleza, estatina para baixar colesterol, adrenalina, o cara tem energia, adrenalina, drogas tocolíticas para parar trabalho de parto, até isso, estimulante beta-adrenérgico, medicamento para asma, inibidor de tosse, o cara vicia, anfetaminas, medicamento painkillers, que é um negócio que mata nos Estados Unidos muita gente por ano, são os derivados de opioides, inibidor de apetite e até cocaína. Então, como é que você vai analisar um paciente desse, como andrologista, como médico do homem, e doutor, estou tomando, que remédio você toma? Estou tomando isso. Mas ninguém pergunta do suplemento alimentar. Mas tem que perguntar. Qual que é a marca do suplemento? Da onde que vem? Eu mando parar. Eu vejo que eu mando parar 95%, porque você não pode pegar cada um que vem, são 300 por semana que o mercado lança. Como é que você vai saber o que tem lá dentro? Então, o que acontece é que tudo isso, esse ambiente todo, vai para o útero da mãe. Então, hoje, o conceito de saúde do homem tem que ser transferido para o ambiente intrauterino. Eu chamo de andrologia pré-natal. Olha que loucura isso. Porque esse embrião com 6 semanas de vida, ou com 10 semanas de vida, já vai definir como vai ser a vida dele inteira. Esse indivíduo vai ter mais infertilidade, mais hipogonadismo, mais obesidade, mais doença cardíaca, mais diabetes, hipertensão, ou seja, câncer de tudo, uma formação congênita. Isso foi definido pela mãe, que usou droga, usou álcool, ou, coitada, atendi agora vários pacientes que a mãe, durante a gestação, tem lúpus eritematoso sistêmico, doença imunológica, e usou corticoide endovenoso no começo da gravidez. E aí inibiu. Então, esses pacientes, geralmente, eles vêm aqui com uma infertilidade, por azoospermia não obstrutiva, dificílima de reverter. O fenômeno é embriológico, não é um fenômeno adquirido. Isso é uma grande dificuldade de identificar. A gente infere, depois de excluir tudo, que o que sobrou foi que a mãe usou, aconteceu essa semana comigo. A mãe usou corticoide porque tinha lúpus endovenoso internada na gravidez. Tá certo? E as mães que usam maconha, por exemplo, que é um negócio que todo mundo acha que é maravilhoso, que é uma belezinha, que é cool, que é legal. Como é que fica essa história aí? Estou falando do canabidiol, não, nem do canabidiol, nem do CBD para medicamento, nada disso, aí ok. Mas o canabidiol, o canabinol é 1% da planta. Então, você está hoje lembrando que o haxixe, por exemplo, e tem cigarros eletrônicos, você coloca
O THC até 98% de THC. O haxixe é 17% de THC. Antigamente, na época dos hippies, o THC era 3% da maconha. Hoje não tem maconha com menos de 8, 9% de THC. Então, a questão toda, como é que isso vai entrar no ambiente do uterino? E como é que vai ser? A gente não sabe. O que é importante falar é que a célula de Sertoli, para vocês entenderem, é a célula que vai dar origem aos espermatozoides. A diferenciação da célula de Sertoli é no período fetal, no começo do período fetal, até a 5ª semana de gestação. Aqui é rato, não combina com homem, mas só muda os dias. Então, vocês vejam que a ação androgênica, ela é bem precoce no período fetal. Tá certo? A testosterona, a produção de testosterona, ela tem uma curva no período fetal, junto com a proliferação de células de Sertoli, que vai se dar do começo do período intrauterino até 15 dias depois de nascer. Ou seja, depois de 15 dias que aquele bebê nasceu, você não consegue mais aumentar um número de células de Sertoli, que pode ter sido limitado por fatores intrauterinos. Então, essa é a andrologia do futuro, que a gente tem que começar a pensar com ciência junto. Infelizmente, os médicos que fazem ciência no mundo inteiro é 1%. Vocês imaginam no Brasil. A gente tem que começar a fazer a cabeça de vocês, alunos, como pesquisadores, não para pesquisador para entender as mecânicas da doença, achar respostas novas, né? Então, isso tudo, a gente tem que entender que isso, depois você não consegue mudar mais. Então, esse slide que eu que fiz, no meu entendimento, o período fetal é o mais perigoso, junto com a parte genética, é claro, para doenças que vão se perpetuar na vida toda. Olha que loucura. A gente costuma, hoje, a gente não avalia nem o adolescente, nem a puberdade, não vai neurologista, andrologista. Ele passa do pediatra, vai só fazer toque retal com 50 anos. Vai para o clínico geral que vê coração, vê isso, vê aquilo, mas não vê varicocele, não vê DST, não vê sexo sem camisinha, não vê penetração anal, que pega um monte de doença. Não vê uma série de coisas, tem purificação, etc e tal, ejaculação, se já tem uma infertilidade, já tem um testículo que pode melhorar. Eu atendi um rapaz agora acabei de atender, esse rapaz tem 22 anos, ele vem de outro estado, e há 5 anos ele bebe 70 cervejas por semana e 49 pingas e vodka por semana, doses. Vocês estão sentados para ouvir. É isso aí. Então, como é que esse indivíduo com 22 anos, o testículo dele é menos da metade do testículo do pai? Vieram os dois hoje aqui. Então, o pai tem testículo de 26 ml e o filho, com 22 anos, tem testículo de 11. Está na cara que o álcool fez isso. Ele não tem varicocele, não tem nada. Agora, ele achou que não fazia mal o álcool. O pai não sabia que o filho bebia tudo isso, achou que tomava só um golezinho de cerveja. Então, vocês vejam como é que é a dinâmica. Nem o pai sabe que o filho bebe 70 cervejas por semana e 49 pingas ou vodka por semana. Por semana, não é por mês. Então, como é que você vai explicar isso no contexto? Quando você mostra que o testículo dele está metade do pai, ou até menos da metade, você mostra tudo que está acontecendo, aí o pânico vem, ele arruma um psicólogo e tal. Ou seja, isso é a andrologia que você tem que começar a entender. Né? Então, como é que esse indivíduo vai ser na terceira idade? O indivíduo hoje vai viver muito, vai viver até os 80 anos, hoje a longevidade está muito alta, vai depender de uma série de fatores, inclusive do ambiente intrauterino dele. Que ele nem sabe, porque a mãe já não existe mais, a mãe não sabe, por aí vai. Mas vai depender muito do que ele vai fazer durante a vida. Tá? Então, hoje, o conceito todo que está aumentando chama-se de genesia gonadal, que é algo que no Brasil ainda não desceu, ninguém conhece esse termo, infelizmente, a gente fala, mas quem sabe vocês mudam isso. A ideia toda é que fatores epigenéticos de estilo de vida, ambientais e polimorfismo genético, não esperem uma alteração genética, uma aberração cromossômica clássica, não esperem uma deleção do cromossomo Y, não esperem uma alteração tipo Turner, uma coisa séria. Tem polimorfismos.
Tem milhares deles que fazem uma modulação da expressão do gene, a cada um do gene. Então, aquele dado hormônio, aquela dada substância bioquímica, ela pode ter uma ação na célula diferente, porque ele tem um polimorfismo diferente. A gente está longe de saber isso aqui, de identificar. Estamos longe. Mas você tem que começar a perceber isso para entender como é que trata dos pacientes. Então, vocês vão ter aqui uma célula de sertório diminuída, com diferenciação menor, e com diminuição da hematogênese e aumento do câncer testículo, que é o que está acontecendo. O câncer testículo explodiu no mundo industrializado. Está aumentando demais. É muito mais do que 10, 15 anos atrás. E a célula de Leydig também. Vocês têm aí uma série de criptorquidia, a baixa testosterona sem nenhum motivo. Nenhum motivo. A gente fez tudo aqui. O que sobrou? Sobrou estresse, a molecada e mais nada. Mas ele tem uma coisa embriológica. Como é que você vai dizer que um moleque, se o cara usa droga, tudo bem, se é maconha, uma coisa que é cocaína, álcool em excesso, como é o caso desse rapaz, mas e o cara que não tem nada? Que vem aqui com 25 anos com uma teste de 280, 290. Nada. Difícil, né? Como é que você vai perguntar para a mãe se ela usou? É complicado, tem que perguntar. Né? Então, o que a gente está vendo é que esse mecanismo de estresse oxidativo, que vocês na faculdade passam batido, como eu passei quando estava na faculdade, hoje a gente tem que estudar bastante. Né? Então, o espermatozoide é uma célula que tem uma membrana bilipídica, então ela é muito suscetível à agressão externa. A agressão externa são mecanismos inflamatórios, poluição do ar, cigarro um pouco, radiação ionizante, drogas, nem se fala. Né? A gente mede isso tudo no laboratório, então não basta você, por exemplo, tem que medir, começar a pensar em radical livre, começar a pensar em peroxidação lipídica, bioquímica, porque a célula, o neurônio no cérebro sofre muita peroxidação lipídica. O neurônio e o testículo têm a mesma fisiologia. Vocês têm que pensar em testículo, pensem em sistema nervoso central também. Tá? Então, vocês vejam que qualquer célula que tem ácido dicóico, esse DHA aqui, acima de 50%, que é o caso de várias células do corpo, você tem ataque do radical livre. Quando ele começa, ele não para mais. Tem o radical lípide, aqui são os ácidos graxos poliinsaturados. Tem o radical peroxila, e tem o hidroxiperoxidase, e você tem aqui o malonaldeído, a coleína, uma série de substâncias intermediárias que são chamados de aldeídos reativos, que fazem o que a gente chama de peroxidação na membrana. Então, destrói essa membrana bilipídica que está aqui nesse cantinho, está sendo destruída. É que nem o filme Game of Thrones, que está com aquelas bolas de fogo, filme medieval, e vai fazendo buraco na parede do castelo. Até que uma hora o inimigo invade o castelo e pega o rei. Tá? Ou o castelo pode estar, o rei pode estar protegido, mas o castelo destruído. A célula também não funciona. Então, essa é uma imagem assim, metafórica de como eu vejo o estresse oxidativo. Mas aqui é uma outra questão. Aqui é o estresse oxidativo de fora para dentro. Você pode encarar esse lado de duas maneiras. Aqui é a membrana celular, aqui é o ambiente externo. Ou membrana celular externa, membrana celular interna. Radical livre intracelular. Entenderam a diferença? Então, nós avaliamos as duas mecanismos de lesão. Ou externo à célula, ou gerado entre as duas membranas bilipídicas, ou intracelular, ou pela mitocôndria. Então, isso você tem que diferenciar, não basta só ver que tem o radical livre, tem que ver aonde ele é gerado. Então, o laboratório de neurologia nossa tem condições de fazer isso. Então, a gente padronizou primeiro quanto que é normal, nós padronizamos, porque isso aqui é tudo, estou falando 25 anos de pesquisa. Isso aqui eu estou resumindo, tem mais idade do que vocês todos aí. Né? Então, vimos também que com 40 anos o homem começa a sofrer alteração no sêmen, isso doente fértil. Né? E também nós vimos que o DNA, ele é muito resistente, então a célula somática,
ela sofre apoptose basicamente por nucleases, endonucleases. Agora, o espermatozoide não. A cromatina aqui dentro do espermatozoide, se você esticar, ela vai dar 1,90 m de altura. É muito compacta, muito protegida, muito resistente à quebra. Então, para agredir essa célula ali dentro, tem que ser muito poderoso, ou efeito crônico. Efeito crônico, aquela história água mole em pedra dura, né? Então, mas a célula reprodutora, ela sofre, o espermatozoide, o óvulo tem endonuclease também, além de sofrer com radical livre, mas ele é mais resistente. Então, a gente dosa isso aqui no laboratório, vê o DNA, como é que está, a gente vê, e eu sou favorável que essas células, uma célula alterada, você não vai conseguir fazer ela voltar para trás. Você não consegue recuperar um DNA quebrado. Você consegue fazer com que a outra célula seja produzida melhor. Então, você muda o ambiente do órgão-alvo para que ele consiga produzir. Então, se vocês, o cellular aging que a gente fala, você não reverte uma célula que está envelhecida, você não consegue reverter. Você consegue parar um pouco o processo, mas reverter não. Então, aquele termo anti-aging é completamente incorreto. O que a gente faz é mudar o ambiente do órgão-alvo, no meu caso, o testículo, e também a gente também infere que outros também sejam favorecidos, para que você favoreça o mecanismo de reparo de DNA e de homeostase. Então, isso você tem que entender como é que acontece esse mecanismo todo. Então, esse aqui é o futuro. Entender como é que está acontecendo. Não só pegar um resultado e dar uma resposta àquele resultado sem entender o ambiente todo, né? Então, existem vários tipos de DNA. Lembrando que a gente, quando faz alguma coisa mais séria, você pode aumentar as mutações nos descendentes, né? Aqui um usuário de maconha, de cannabis, para vocês entenderem, a microscopia eletrônica, só que está longe de ser o espermatozoide. Então, a maconha é muito tóxica para a parte reprodutiva, muito mais que o cigarro. Essa história que a maconha não faz mal, vocês podem me ajudar nessa luta, porque não é verdade. Estou falando do THC, tetraidrocannabinol. Não do canabidiol e canabinol, bem clara a diferença para uso medicinal. E lembrando que a crack, cocaína, por exemplo, você destrói as células de Leydig, que no rato adulto, testosterona, e no rato jovem você destrói células de sertólio. Então, o indivíduo jovem é muito mais suscetível a ter uma diminuição da espermatogênese no futuro, quando ele faz uma agressão antes dos 18, 22, antes dos 22 anos de idade, por exemplo. Né? Então, nós também vimos um trabalho que participou o Thiago aí, que é da Federal, né, meu aluno doutorado, com muita honra. O Thiago tem sido um grande amigo, ele se revelou ser um indivíduo de altíssima competência, então eu faço aqui um elogio público para ele. Né? Então, a vitamina D é associada com parâmetro seminal e com testosterona no homem. Então, vocês vejam que o trabalho, tudo demora 10 anos, tudo é 5 anos é pouco, tudo é 10, 15, 20 anos para sair o resultado. Mas aqui nós mostramos que a testosterona, cada unidade, aumenta a motilidade espermática e veja como é importante a testosterona, a vitamina D. E hoje as pessoas não tomam sol, mesmo região norte do Brasil, muita gente vem com vitamina D baixa aqui no consultório. Aqui nós explicamos em detalhes o mecanismo de atuação da vitamina D. Quem quiser, a gente manda os papers para vocês. Aliás, pode providenciar todos os papers nossos. Eu encaminho para a Yasmin, ela manda para vocês todos aí, que é um maior prazer mandar para vocês os trabalhos nossos, tá? Então, vejam que a vitamina D tem uma série de ações, até como ações genômicas e ações não genômicas. Então, ela atua nos tecidos-alvo e nos receptores nas células, de diversos tecidos. Tá? Então, e aqui, só para finalizar, para mostrar para vocês que a gente consegue fazer uma intervenção medicamentosa e mudar. Então, aqui é laboratório, pegar uma célula ruim, fazer cultura, colocar antioxidantes, né? Então, vocês vejam que essas células, antes da criopreservação e depois do descongelamento, tinham alteração no DNA. Aí, depois que a gente deu substâncias antioxidantes para elas, não houve diferença estatística no DNA pré e pós descongelamento para criopreservação, né? E também vimos que houve um aumento da energia mitocondrial, mostrando que até a mitocôndria, que é a fonte de energia,
com essas substâncias adicionadas. Então, a gente tem sim capacidade de modificar in vivo e in vitro essas células. Tá? Aqui é um mecanismo sofisticado de ação bioquímica, então vocês vejam que a gente fez uma explicação intracelular bioquímica de como que uma célula responde à cafeína e melatonina, como é que elas trabalham. Eu não vou explicar isso porque é muito demorado, mas assim, depois vocês vão entender mais fácil que o que é bioquímica pura. Isso a gente consegue modificar o ambiente. E também em relação ao coronavírus, nós estamos fazendo uma série de estudos, mas já temos condições de afirmar que o coronavírus tem sim uma ação deletéria sobre a função testicular e reprodutiva. Nós até colocamos o trabalho do Tiago, que foi aceito agora na Revista Brasileira de Urologia. Nós já colocamos que o testículo tem alterações seminais, tem epididimite, orquite e pode ser correlacionado com infertilidade, interrogado, e com hipogonadismo transitório, que não se sabe quanto tempo que é esse transitório. Pode ser 6 meses, pode ser 3 anos, não se sabe ainda. Né? Uma série de recomendações que foram feitas, e lembrar que a gente consegue hoje, com essa andrologia que eu mostrei para vocês, transformar uma célula defeituosa numa célula melhor, mostrando visivelmente, aqui é a microscopia eletrônica, então você consegue transformar esses números que eu mostrei numa imagem. Então, o indivíduo que não conseguia se reproduzir, hoje ele consegue se reproduzir. Então, eu quero fazer uma chamada pública para mais responsabilidade na reprodução no Brasil, ou seja, o Brasil entrou numa panaceia, numa frenesi de fazer livre de proveta injustificada, onde o homem não tem sido avaliado, ele faz o esquemograma simples e quase que invariavelmente parte para a reprodução assistida, de maneira sem saber a causa, sem saber a investigação. É como se você fizesse um eletrocardiograma e já fizesse uma cirurgia cardíaca no dia seguinte. Isso não é compatível com boa prática médica. Então, lembrando que eu advogo aí se com responsabilidade, ou seja, a prática médica com responsabilidade. Você consegue transformar isso aqui, que nem parece espermatozoide, nessa outra célula, e de novo conseguir ter sucesso reprodutivo. Vou finalizar mostrando o trabalho do Tiago, o mestrado dele, mostrando que, com boas condições ambientais, que é o que acontecia até a Revolução Industrial, o indivíduo conseguia manter a atividade sexual igual dos 30 até os 70 anos de idade. Isso seguramente não acontece aqui em São Paulo e regiões onde existe muito estresse. Então, isso mostra que a região amazônica onde vocês moram é preservado. E eu não sei se vai acontecer com as gerações mais novas, eu já não sei. Porque a molecada hoje é álcool demais, anabolizante, maconha, isso é complicadíssimo. Isso, a andrologia tem que pegar pesado e não dá para achar normal ficar fumando maconha direto, bebendo álcool, mais que 3 doses por semana, e ficar tomando anabolizante para querer emagrecer em 2 meses, o que não fez o ano inteiro, tá certo? E aí por aí vai, então é função agora de vocês, como andrologistas mirins, nos ajudar nessa história toda aí. O último slide é a seguinte: a saúde é conservada pelo conhecimento e observação do próprio corpo. Essa é uma frase que foi feita há pouco tempo atrás, ou seja, antes de Cristo, mas acho que é válida até hoje. Muito obrigado pela atenção. Oi, doutor, muito obrigado. A gente tem algumas perguntas aqui para o senhor. O senhor está me ouvindo? Estou saindo. Estão ouvindo? Sim, doutor. Tá. Bom, pessoal, muito obrigado aí. Vocês gostaram? Tem umas perguntas aqui para o senhor. Pode fazer. Quais os requisitos necessários para trabalhar com a andrologia? Só querer. Mais nada. Como a poluição dos grandes centros urbanos pode afetar a saúde sexual masculina? Dos grandes... Centros urbanos, a poluição. Como a poluição Aí dos eu grandes mostrei uma série de estudos nossos aí. Isso aí tudo que eu mostrei nessa apresentação, eu vou mandar para vocês o que eu escrevi de artigo. O Tiago pode mandar para vocês, acho que ele tem tudo. Eu escrevi um artigo de capítulo de livro muito interessante uns anos atrás, que mostra bem isso aqui.
todos esses slides que eu mostrei são poluição ambiental, esses aí dos metais pesados, o ar atmosférico, tudo isso. A próxima pergunta é: a partir de que idade devo pedir um espermograma de rotina em uma consulta andrológica? Então, essa pergunta é importante. É difícil você pedir para o indivíduo com 15 anos. Tem que lembrar que o ideal seria que o menino fosse no andrologista quando começasse a puberdade, assim como a mulher vai no ginecologista quando menstrua. Isso é o ideal. E aí acompanhar o testículo, mas o espermograma antes dos 18 anos não tem muito efeito, porque o testículo ele vai produzir espermatozoides, basicamente a espermatogênese vai estar completa ao redor dos 19 anos de idade, não antes. Então você pode fazer um espermograma e outros testes de função, mas eu acho mais importante você ver o radical livre de oxigênio naquele ejaculado do que o espermograma. O radical livre de oxigênio, ele é um marcador de função. Então, se tiver uma disfunção, ele é mais precoce para avaliar a disfunção do que o espermograma. Mas você pode pedir com 16 anos, desde que você não tome conduta muito baseada naquele exame que ainda é precoce. Você pode ter ele para comparar com o ano seguinte, para comparar com outro ano, tá? Eram só essas as perguntas, doutor. Eu queria mais uma vez agradecer em nome da diretoria. Foi uma honra a sua presença no nosso evento. A sua palestra ela superou nossas expectativas, né? Foi bastante conhecimento aí em um curto tempo. E fica aqui o nosso agradecimento. Bom, então tá bom. A gente tem um canal de contato que é o Thiago e mais pessoas aí da faculdade. Quem quiser vir aqui nas férias, fazer estágio com a gente, ficar um mês aqui fazendo pesquisa, é bem-vindo, tá? E é só falar com a gente, quem quiser participar, fazer trabalho em conjunto, até poderiam ver aí como é que é a questão da fertilidade no Amapá, a gente está à disposição aí. Obrigado, uma boa noite a todos, foi um prazer, viu? Obrigado.